Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. Crismed. Compromisso com a saúde. E Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Olá, telespectador, boa noite, Santa Casa e você no ar. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o cérebro. Um dos órgãos, eu fiquei sabendo na nossa pesquisa da produção aqui, que é um dos órgãos mais nobres que temos e ainda pouco conhecido pela medicina, ou ainda precisa ser mais estudado e conhecido pela medicina. Para a gente saber essas informações vitais para a nossa subsistência, inclusive para o desenvolvimento da nossa vida, eu recebo aqui hoje o chefe da neurologia da Santa Casa de Santos, Dr. Juarez Harding. Boa noite, doutor. Prazer tê-lo aqui. Obrigado. E eu estava na nossa pesquisa, até conversando com você antes do programa começar, o que assusta basicamente hoje para quem trabalha no setor de neurologia é o AVC. Eu achei que fossem outras doenças neurológicas tivessem na frente do AVC. Mas é o AVC que causa mais apreensão na classe médica em relação à neurologia. Eu queria que você explicasse isso para o nosso telespectador. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. O AVC hoje é a maior causa de morte em todo o mundo. Principalmente no Brasil aqui, está em primeiro lugar. E não só causa de mortalidade, mas a morbidade, quer dizer, o quanto o indivíduo fica adoecido pelo AVC, também é alto, né? As sequelas são altas. Então, o comprometimento muito sério dessa doença ultrapassou o infarto, né? Então, as pessoas se preocupam muito com o infarto agudo do miocárdio, né? Mas o AVC já ultrapassou, então, não tirando a importância da gravidade do infarto, mas mostrando que a maior gravidade ainda. Então, hoje, na neurologia, a gente se preocupa muito com AVC, se fala muito de AVC, das outras doenças também, mas o AVC como uma doença aguda e de alta mortalidade, morbidade e de custo, né? É uma doença que custa muito ao sistema público de saúde, ao sistema privado de saúde e à própria família, ao próprio paciente que é acometido de um AVC, porque gera aposentadoria, gera afastamento de função, queda de salário. Então, hoje é uma preocupação realmente nossa extremamente grande. Em relação existem alguns tipos, como que o AVC ele é classificado? Existe esse tipo de nomenclatura? Porque tem pessoas que têm um AVC, mas que conseguem ter uma recuperação. É assim mesmo? Cada caso é um caso ou existe uma graduação nas ocorrências? Basicamente, o AVC se divide em AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O
O AVC hemorrágico é aquele que uma artéria rompe no cérebro, geralmente por pico de pressão arterial, ela se rompe e tem um sangramento. Existem outros motivos para sangrar, como um aneurisma e tudo mais, mas, enfim, é um sangramento dentro do cérebro. O AVC isquêmico já é o inverso, é a falta de circulação numa área cerebral, é o entupimento de uma artéria e uma área cerebral sofre um dano, sofre uma isquemia, que a gente fala, ou até a gente usa o termo infarto também, de uma área do cérebro. O AVC isquêmico, ele representa cerca de 80% dos casos, e os AVCs hemorrágicos 20%. A grande diferença, as duas doenças são graves, as duas doenças têm um quadro semelhante, muitas vezes a gente só vai saber se é um ou outro na hora da tomografia, mas o mais importante disso tudo, ambas são emergências médicas, mas o mais importante é que o AVC isquêmico ele tem uma janela de tratamento para tentar reverter os sintomas muito curta, de poucas horas. O AVC hemorrágico, ele obviamente muitas vezes tem que ser submetido à cirurgia imediatamente, então também tem uma emergência, mas não tem de forma tão engessada essa quantificação de horas para se reverter. E muitas vezes o AVC hemorrágico ele não é reversível, a cirurgia é só para evitar muitas vezes a morte. O AVC isquêmico ele é possível reverter o dano, reverter o déficit, voltar a circulação cerebral naquele local, mas isso depende de 4 horas e meia do início dos sintomas. Esse é o deadline, esse é o tempo de se ter um pronto atendimento. E Exato. Como que as pessoas, o AVC isquêmico e o hemorrágico, eles têm algum sintoma físico? Ou a pessoa vai tendo o problema e ele não transparece que está tendo problema, uma dormência que pode ser confundida com uma outra situação? Os AVCs eles são de instalação aguda, né? Instalação súbita. Então é uma coisa que começa de repente e a pessoa já tem que tomar uma providência naquela hora. A gente chama atenção para os 3 principais sintomas de um AVC, né, ou sinais, que é a dificuldade para falar, muitas vezes, nem sempre apresenta os 3. Tá? Às vezes um só deles já é bastante significativo aí de estar representando um AVC. A dificuldade para falar, então a gente estimula quem está junto, os familiares, enfim, a pedir para a pessoa repetir uma frase, né? Então repete o seu nome, ou repete lá fora está sol, qualquer frase que você quiser que a pessoa repita para ver a capacidade dela de expressão, de reproduzir aquela frase. Outra é a alteração da face, né? Que tem geralmente uma paralisia e a boca fica torta, se entorta para um outro lado. E a queda de um dos braços. A gente já pode observar também na perna, mas é muito mais fácil pedir para a pessoa esticar os braços e uma queda mostra que tem algum dano lateralizado. Exatamente. E o sintoma, o AVC, ele vem por conta de quê? De estresse, de uma vida desregrada, má alimentação, é hereditário? É um conjunto, né? Então existem inúmeros fatores de risco que levam ao longo do tempo as artérias entupirem de gordura, né? Então essa é uma das causas. Obviamente a gente tem várias outras, mas a principal hoje é a chamada arteriosclerose, né? Quer dizer, o enrijecimento, envelhecimento, depósito de cálcio e de gordura nas artérias do pescoço, que são as chamadas carótidas, e as artérias do cérebro. O processo é muito semelhante ao que acontece no coração, no infarto. Os mesmos fatores de risco estão envolvidos. Então, idade já é um fator de risco por si só. Então, quanto mais idade, mais risco. Esse fator de risco nós não vamos eliminar da nossa vida ao longo que a gente envelhece. Essa é uma constante. Essa é uma constante, que não dá para lutar. Nós temos, então, alguns fatores de risco que são removíveis da nossa vida, né? Cigarro, álcool, obesidade, colesterol alto, alimentação, o sedentarismo, né, um importante fator de risco. Então são fatores de risco que dá para a gente lutar, dá para a gente até eliminar. E alguns fatores de risco que a gente às vezes não consegue eliminar, mas tem controle, diabetes, hipertensão principalmente. Existem outras causas de AVCs isquêmicos, que são aí as doenças cardíacas principalmente. Então a arritmia cardíaca do tipo fibrilação atrial é a mais comum, né?
Então, às vezes a pessoa está com todos os outros fatores de risco controlados, mas ela tem uma arritmia que, se não tratada adequadamente, pode gerar coágulos dentro do coração que entopem a circulação cerebral, que muitas vezes estava boa, mas sofre esse dano vindo de uma outra doença que é cardíaca. Perfeito, doutor Juarez. Nós vamos fazer um rápido break. Santa Casa e você volta em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos o chefe do setor de neurologia da Santa Casa de Santos, Dr. Juarez Harding. Dr. Juarez, no primeiro bloco a gente falou a respeito do AVC, das causas. Eu queria agora que você fizesse desse uma orientação, lógico, mas bem genérica para o nosso telespectador entender, até para poder identificar, como que a gente identifica uma pessoa que está num processo de AVC. Então, os sintomas, como eu falei, né, a alteração de fala, alteração na face, a boca torta, às vezes o braço, a perna fracos, são sintomas muitas vezes leves também, porque quando esse sintoma ele é grave, ele é severo, a pessoa não está mexendo um lado do corpo, automaticamente ela procura ajuda, vai no pronto-socorro, liga para o SAMU, enfim. O problema é quando o sintoma é leve, a maioria das pessoas, por não ter informação adequada, não ter o conhecimento, ou até tem o conhecimento, mas acho que porque é leve vai passar, elas não procuram o atendimento imediato, né, como uma emergência. Por que no infarto do coração as pessoas procuram, né, chegam a tempo de serem salvas e de reverter o problema, que é igual ao que está acontecendo no AVC, só que no coração? Por causa da dor. A dor no peito, ela é uma dor com sensação de morte iminente. Então a pessoa, eu já tive paciente que pulou da cama, pegou a chave do carro e saiu correndo, de pijama, infartando. Quer dizer, ele sentiu, eu vou morrer.
Então ele não falou com a esposa, ele foi de pijama, pegou o carro e chegou no pronto-socorro. Então, o AVC não tem isso. O AVC ele começa muitas vezes de uma forma mais frustra, mais leve, e a pessoa não dá a devida importância. E muitas vezes, eu faço uma massagem, vou dormir um pouquinho, quem sabe melhora, e chega no pronto-socorro com 12 ou 24 horas e uma evolução que já não tem mais uma conduta para reverter o problema. Eu acho que a gente vai dar a conduta de dar todo o suporte que esse paciente precisa, fisioterapia, os medicamentos para prevenir que isso ocorra novamente, mas a gente já não vai ter a capacidade de reverter os sintomas com medicamento específico, porque a gente tem 4 horas e meia, segundo os protocolos de AVC no mundo todo. Então, a gente consegue fazer um medicamento que chama trombolítico, né? A gente faz hoje bastante divulgação disso, campanhas, existem sociedades no Brasil e no mundo em pró-AVC, em função de orientar melhor as pessoas para que elas consigam entender que o AVC é uma emergência médica, assim como o infarto, e que é possível reverter o dano, mas tem muito pouco tempo. Em relação a essa questão do desencadeamento do AVC, ele quando começa, ele não para, depois ele volta no outro dia, ele começa e esse processo vai sem interrupção. Exatamente. E a tendência é se agravar. Exatamente. Ele tem uma instalação muitas vezes súbita, como eu falei, e já, o déficit já se instala automaticamente de forma às vezes severa. Às vezes aquilo se instala em horas, então começa com um sintoma, dali a 4 ou 6 horas, quando ele chega no PS, o sintoma já está maior. Olha, eu saí de casa, eu estava andando, agora minha perna não levanta mais. Então existe um tempo de minutos a horas que o AVC vai se instalando. Então muitas pessoas vão, eu vou deitar um pouquinho, acorda 8 horas depois, já todo paralisado. Então ao menor sinal, que ele seja mais severo ou que ele seja mais simples, mas ao menor sinal que pode de algo que está acontecendo no seu organismo, que tenha uma característica semelhante à do AVC, tem que ser considerado e imediatamente ir a um pronto-socorro para ter um diagnóstico e, enfim, se tiver toda permissão aí pelo estado clínico do paciente, pelos critérios de inclusão e de exclusão, entrar nesse tratamento, que é o que realmente salva, o que realmente reverte essa história do AVC, que muitas vezes é uma história dramática de graves sequelas. Então vamos repetir para o nosso telespectador aqueles 3 sintomas clássicos. Alteração da fala, a boca torta e braço ou perna fracos de um lado do corpo. Perfeito. Vamos entrar agora numa outra doença que tem assustado muitas pessoas e que hoje, com quem você conversa, você sempre tem uma informação, olha, fulano está com Alzheimer, ciclano está com Alzheimer. É a doença hoje que mais preocupa, além do AVC, obviamente, é o mal de Alzheimer? Preocupa muito. Com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, no mundo, né? O que está acontecendo aqui está acontecendo em todo lugar. A gente tem visto cada vez mais casos de Alzheimer, né? O Alzheimer é uma demência, então compromete não só a memória, como as funções cognitivas. A causa ainda é desconhecida. E a gente sabe que a idade não é que ela seja um fator de risco, mas o Alzheimer se desenvolve mais, né, aparece muito mais a partir dos 60 anos de idade, e a gente sabe que com mais idade a gente vê mais casos. Então hoje a gente está vendo cada vez mais. E a gente já não existe mais aquele conceito, né, de o envelhecimento traz para nós a esclerose, né? O vovô está esclerosado. Justamente, era um por causa da idade. Então isso não existe mais, isso já caiu por terra. Envelhecer não significa adoecer, né? Naturalmente, não. Se adoecer, tem que ter um diagnóstico para ter um tratamento, nem que não seja curativo, mas que seja paliativo para melhorar a qualidade de vida. Então envelhecer não significa ficar esquecido a ponto de isso limitar as funções do dia a dia, a ponto de atrapalhar uma vida independente. Nós vamos perder a capacidade de memória, atenção, concentração ao longo do envelhecimento? Sim. A minha coluna não vai ser a mesma daqui a 20 anos, nem o meu joelho, muito menos a minha memória. Mas
a hora que isso compromete o meu dia a dia de forma significante, de forma limitante, eu começo a me preocupar que seja uma doença. E hoje a gente está fazendo muito mais diagnóstico do que antigamente e vê que a doença é muito mais prevalente mesmo do que a gente achava. É isso que eu ia te perguntar, como é que é o diagnóstico? É muito difícil você fechar um diagnóstico de Alzheimer? Exato. Fica fácil quando o indivíduo já está numa fase moderada, numa fase grave, porque aí está franco para todo mundo. O problema é no início. É justamente o vovô está ficando esclerosado e todo mundo dá risada no almoço de família. O vovô está muito repetitivo. Exatamente, está chato, repetitivo, é a idade, esquecido e, enfim, às vezes é uma doença se desenvolvendo ali que vai se tornar uma preocupação muito grande dali a alguns meses ou anos e a gente não dá muito valor. Mesma coisa do AVC, né? A gente não dá o devido valor muitas vezes e não enxerga. E até para o médico é difícil. Às vezes a gente pega casos que, olha, ele está esquecido e repetitivo e a gente testa, faz avaliação neuropsicológica e não consegue muitas vezes dizer que é um Alzheimer. Ou parece, mas fica ainda um diagnóstico em cima do muro. Mas se a gente consegue fazer o diagnóstico na fase precoce, é muito melhor. Por quê? Porque eu consigo exercitar esse cérebro, eu consigo reabilitar no sentido de fazer com que ele funcione melhor para as tarefas do dia a dia, além de proteger esse paciente de perigos, né? Perigo de se perder, perigo de se queimar, de esquecer um fogão aceso. Então eu consigo melhorar a qualidade de vida dele, estimulando e protegendo ele. Não só, também medicando, quando a gente tem o diagnóstico de Alzheimer, a gente tem medicamentos que podem ajudar um pouco a função cerebral a se manter mais estável. Então, e atuar em outras frentes, né? Melhor alimentação, que tipo o intestino como que está indo, quer dizer, outras coisas que vão no paciente com Alzheimer também se complicar e vão atrapalhar o que a gente mais busca nesses pacientes, que é a qualidade de vida. Então, a gente, tendo diagnóstico precoce, a gente já começa a ter dispara na nossa mente uma série de preocupações com esse indivíduo e uma série de ações que podem ser feitas em conjunto com a família e com outros profissionais da área de saúde para trazer a tão querida qualidade de vida, que é o que todos nós queremos na terceira idade. A gente não quer viver mais, a gente quer viver melhor. Né? Com qualidade. E aproveitando, ao mesmo tempo do AVC, a importância de se perceber isso no início. O que a família deve ficar atenta nessa questão da repetição? Mas existe algum sintoma físico além? Porque, como você citou, isso às vezes a gente mesmo, olha, eu estou com a minha memória hoje que essa semana eu não consigo lembrar. E o engraçado é que as pessoas se lembram, têm lembranças de muito mais antigas e te narram aquilo com uma qualidade de detalhes e eles não lembram que eles fizeram 1 hora atrás. É assim mesmo? Essa também faz parte da dificuldade e a família tem que ficar prestando atenção nisso? Exatamente, Guto. A maior característica do Alzheimer é o esquecimento e o esquecimento para fatos recentes, né? Então você tem que falar 3, 4 vezes a mesma coisa que você acabou de falar, mas aquelas histórias antigas estão vívidas, né, na memória. A gente tem memórias compartimentadas, né, interligadas, mas em áreas diferentes do cérebro e particularmente na doença de Alzheimer, a degeneração neuronal, ela começa mais nessa área. Então, faltam substâncias e neurônios ativos nessa área e por isso que esse é o sintoma mais comum de esquecimento de fatos mais recentes. Mas existem uma série, não só o esquecimento, mas uma série de características que os familiares podem se atentar para ajudar no diagnóstico e procurar um especialista. Então, essa questão de ficar teimoso, as manias, né? Dificuldade de lidar com algumas situações do dia a dia, um distúrbio comportamental, então inadequado, às vezes faz uma piada na hora errada, um choro imotivado também na hora errada. Coisas fora do contexto. Exatamente. E uma característica que eu acho fundamental, que eu falo muito para os pacientes que me procuram com problemas de memória e que não se trata de uma demência, principalmente Alzheimer, é a capacidade de reconhecimento da própria doença, né? As pessoas que estão com um distúrbio de memória por N motivos que não uma demência, então
por estresse. Geralmente, hoje, o que diminui a nossa capacidade de atenção, concentração e, consequentemente, a nossa memória é estresse, ansiedade, sono ruim, né? Noite de sono mal dormida, e uma crescente, cada vez mais, um aumento das informações, do número de tarefas. Então as pessoas não fazem 5 coisas ao mesmo tempo, elas fazem 10. E hoje você tem dispositivos eletrônicos, redes sociais, coisas que trazem aí, sugam a nossa atenção, nossa concentração, e a gente realmente não consegue dar conta, né, de se lembrar de tudo. Então, para esses pacientes, o que eu costumo chamar a atenção é assim, quanto você percebe que está esquecido. Eu estou demais, isso me incomoda, me atrapalha no dia a dia. Então, isso é um bom sinal, vamos dizer assim. Por quê? Você sabe que tem alguma coisa errada aí. Você tem um reconhecimento, você tem um raciocínio, você tem um discernimento de que tem algo errado, de que prejudica, você já identificou o que é, quer dizer, toda essa análise, toda essa preocupação, tudo isso, sinal de que o seu cérebro está funcionando bem. Você só está com algum problema na sua organização mental, de informações, de tarefas e cansaço, que está perturbando principalmente sua capacidade de concentração e que afeta a memória. Se você não guardar um objeto numa gaveta, você não adianta abrir a gaveta e procurar ele lá. Então, a gente não guarda informações no dia a dia, não adianta a gente ficar tentando procurar dentro da nossa cabeça. A gente não guardou por falta de concentração, de atenção. Então, eu oriento essas pessoas que não é uma doença no sentido degenerativa, Alzheimer, mas sim uma doença sociocultural hoje nossa, que muitas vezes o indivíduo tem que repaginar grande parte do dia a dia dele para corrigir. Às vezes passa por doenças psiquiátricas, como depressão e ansiedade como causa. Já o indivíduo que tem uma demência, ele tem uma dificuldade de reconhecimento da própria doença. A maioria desses pacientes não procura um médico. Quem procura é a família, que percebe que tem alguma coisa inadequada no dia a dia, que está prejudicando, uma dificuldade já para tarefas, e que realmente há aquele conflito. Nossa, mas eu te falei isso. Não falou. Não, mas você está esquecido. Não estou. Então, essa falta de reconhecimento mostra, na verdade, uma disfunção do cérebro como um todo em outras áreas também. Raciocínio, uma dificuldade de entender, de aceitar e de pegar os fatos e associar as situações e dar o braço a torcer de que realmente eu estou com um problema. Então essa característica é uma das características mais comuns que eu acho que tanto as pessoas estão esquecidas por um motivo ou os familiares de quem está realmente com um problema de memória, como Alzheimer, tem que se atentar até para ou ficar mais tranquilo ou saber realmente o que está acontecendo e que ajuda buscar, que médico buscar, né? Doutor Juarez, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a sua presença aqui, as informações ao programa. Voltará mais vezes, com certeza. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. Santa Casa e você fica por aqui. Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. CrisMed. Compromisso com a saúde. E Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A CrisMed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado,
com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.